Oi, tudo bem? Hoje eu quero falar com você sobre novo e velho homem. A palavra de Deus nos diz que quando nós aceitamos a Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa alma, nós nos tornamos nova criatura. Mas nós também sabemos que dentro de nós ainda vive uma velha natureza carnal que sempre tenta roubar a cena. E é sobre isso que eu quero falar com você no vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que por favor se inscreva, fique à vontade para dar o seu like, para deixar seu comentário, para enviar para alguém. Quando nós nos convertemos, nós somos justificados pelo sacrifício de Cristo na cruz e somos redimidos da nossa vã maneira de viver e nós nos tornamos nova criatura, nós nos tornamos um novo ser, nós nos tornamos um novo homem. A partir de então, nós passamos a praticar coisas que nós não conseguimos praticar antes, nós passamos a ter uma conduta de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. Mesmo tendo o desejo de cumprir a vontade de Deus, de andar em santidade, ainda existe dentro de nós uma velha natureza que insiste em voltar às velhas práticas. Essa velha natureza, ela sempre vai tentar nos convencer a voltar às velhas práticas que praticávamos antes. O que acontece na maioria das vezes é que nós achamos que o nosso velho homem morreu para sempre e que nós nunca vamos desejar o que desejávamos antes, que nós nunca vamos viver o que nós vivemos antes, nós nunca vamos ter vontade de praticar coisas pecaminosas, mas esse tem sido um grande engano que tem levado muitos a tropeçar e até deixar o seu velho homem dominar novamente. No filme O Justiceiro, um policial do FBI, em uma operação, ele mata o filho de um grande magnata. Esse magnata, por sua vez, ele descobre todas as informações da vida daquele policial. Então, ele promove um atentado contra toda a família daquele policial, inclusive contra ele. E achando que tinha matado aquele policial e toda a sua família, ele continua a viver a sua vida normalmente. Só que aquele policial, ele não tinha morrido. Apesar dele achar que ele tinha feito o serviço por completo, o policial, ele tinha sobrevivido. Aquele policial, por um certo tempo, ele fica fora de cena, mas nos bastidores ele começa a orquestrar o seu plano de vingança. Então ele começa a fazer com que os negócios daquele magnata comecem a quebrar, começa a boicotar os seus negócios, ele começa a simular traições entre amigos e família. Então, de uma certa forma, aquele policial começa a acabar com a vida daquele magnata. Só que aquele magnata, ele não consegue perceber que existe alguém por trás de tudo aquilo. Fiz você matar seu melhor amigo. Fiz você matar sua mulher. Oh, meu Deus. E agora eu mato você. Até quando ele percebe que quem estava por trás daquilo era uma pessoa que ele achava que estava morta, mas que na verdade não estava. E da mesma forma acontece com o nosso velho eu, com a nossa velha natureza. Às vezes nós nos enganamos e achamos que a nossa velha natureza morreu e que nós nunca vamos voltar a praticar o que praticávamos antes. O sentimento que não vamos voltar a praticar o que praticávamos antes é um bom sentimento. O grande problema é quando esse sentimento é misturado com o equívoco que nós achamos que esse velho homem não existe mais. E aí é que mora o grande perigo, porque nós não conseguimos identificar e nem muito menos notar o que o nosso velho homem está orquestrando contra nós. Nós deixamos de prestar atenção naquilo que o mantém vivo. E sabendo desse grande desafio que nós enfrentamos, o apóstolo Paulo nos deu grandes orientações que podem nos ajudar a vencer o velho homem, lá em Efésios,
capítulo 4, a partir do versículo 17, o apóstolo Paulo nos orienta a nos despojar da velha natureza, do velho homem. O que é despojar? Quando os reis saíam para a guerra na antiguidade, eles, quando venciam um reino, eles saqueavam todos os bens daquele reino. Isso eles chamavam de despojos. Ou seja, quando eles tiravam daqueles povos, daqueles reinos, toda aquela riqueza, eles estavam de uma certa forma enfraquecendo ainda mais aquele reino. Porque por mais que ele se reerguesse, eles ficariam limitados. E sem os seus tesouros seriam praticamente quase impossível aquele reino retomar a sua prosperidade. Então, o que Paulo nos ensina aqui? Não dê tempo, não o alimente, ou seja, não dê ao velho homem nem que seja segundos de satisfação, não dê a ele nem que seja segundos do seu tempo, mas mantenha ele sem ser alimentado. Tire dele tudo o que o fortalece, tire do seu velho homem tudo o que o alimenta. E é isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo. E para concluir o seu raciocínio, ele ainda diz, para se revestir do novo homem. Ou seja, revestir nos remete à ideia de vestir novamente. Então sempre temos que revestir, sempre temos que nos revestir com a palavra de Deus, sempre temos que estar meditando nas Sagradas Escrituras, sempre precisamos estar em jejum, em oração, sempre vamos precisar estar em conexão direta com Deus se quisermos vencer o velho homem. O que nós temos que entender é que a nossa salvação é dividida em 3 etapas. A primeira etapa é a etapa da justificação, onde nós somos salvos das práticas pecaminosas do velho homem. Na segunda etapa, nós somos salvos do domínio do velho homem. Essa etapa em que a gente vive após a conversão, que a gente vive essa luta interior contra a carne. Nós tentamos viver em espírito, nós tentamos viver a vontade de Deus. Então, essa é a segunda etapa. E a terceira, e é a mais importante, é a etapa que nós mais esperamos. É a etapa da glorificação, onde nós seremos completamente livres do velho homem. Nós seremos livres da presença dessa velha natureza e nós passaremos a ter um corpo glorificado. Isso acontecerá quando nós formos arrebatados. E enquanto isso não acontece, nós estamos nessa segunda etapa. Ou outras pessoas ainda não começaram nem a primeira, ainda não alcançaram a justificação. Mas o processo de caminhada cristã sempre vai envolver essas 3 etapas. E para fechar com chave de ouro, eu deixo para você Filipenses capítulo 2, versículo 12. A palavra de Deus diz o seguinte: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O que isso nos mostra? Que essa segunda etapa, qual a gente falou, o processo de santificação, a nossa salvação nessa etapa, ela é desenvolvida. E nós precisamos estar atentos e sempre estar desenvolvendo a nossa salvação, procurando viver em santidade, procurando viver a vontade de Deus. E é isso que eu tenho para falar para você hoje. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Fique com Deus. Muito obrigado. O Espírito